Se você cresceu no Brasil nos anos 90, parabéns! Você sobreviveu a uma época em que a televisão parecia uma terra sem dono. Era criança assistindo programa com stripper, jornalista narrando tragédia como se fosse novela, gente tomando choque em rede nacional, e pegadinha que hoje daria processo antes do intervalo. A televisão dos anos 90 não tinha limite. E o mais doido é que ninguém via isso como exagero. Pelo contrário, a gente achava normal. Domingo era dia de ver mulher de biquíni esfregando sabonete em famoso e segunda começando com a apresentadora dançando de sutiã no programa infantil. Tudo com plateia vibrando, criança no sofá e câmera filmando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era outro mundo. Sem internet, sem rede social, sem cancelamento. O que valia era a audiência. E para conquistar isso, valia tudo. Tudo mesmo. E é por isso que hoje aqui na TV de Tubo, a gente vai te mostrar os momentos mais absurdos que passaram na televisão brasileira durante os anos 90. Programas que pareciam inofensivos, mas que hoje seriam completamente impensáveis. Quem cresceu nos anos 90 talvez nem tenha se dado conta, mas os programas infantis daquela época passavam bem longe de ser inocentes. No papel, eram feitos para crianças. Mas na prática, entregavam um festival de situações constrangedoras, letras sugestivas e cenas que hoje seriam impensáveis antes das 10 da noite. Um dos momentos mais surreais rolou na antiga TV Manchete, dentro do Clube da Criança. A estrela era Angélica, ainda novinha, microfone na mão, cenário lúdico, crianças correndo entre bolas coloridas e muito papel picado. Tudo parecia dentro do esperado, até que empolgada, ela começou a cantar e dançar uma música da banda Os Cascaveletes. O refrão? Eu quis comer você. Assim mesmo. Sem censura, sem filtro, sem perceber o absurdo. Ela ainda emendou mais um trecho da música, enquanto as crianças dançavam felizes, sem entender o que estavam ouvindo. Mas Angélica não foi a única a atravessar essa linha entre diversão e total descontrole. Mara Maravilha também comandava seu próprio programa no SBT, o Show da Maravilha. Brincadeiras, música ao vivo, plateia mirim, tudo dentro do roteiro habitual. Até que numa apresentação mais empolgada do hit Não Vale a Pena, Mara terminou no palco só de calça jeans e sutiã. Isso, num programa matinal voltado para o público infantil. A plateia gritou, a trilha subiu, a câmera se aproximou, e ninguém pareceu notar que tinha algo errado ali. E se a gente achava que não dava para piorar, bastava ligar na Globo. Na emissora do Plim Plim, a rainha dos baixinhos também protagonizou cenas que hoje causariam cancelamento instantâneo. No show da Xuxa, 2 personagens dividiam o palco com ela. O Dengue, um mosquito preto e branco que representava o Aedes aegypti, e o Praga, vivido por um homem adulto com nanismo, vestido com uma fantasia de tartaruga. Ambos interagiam com Xuxa e as crianças no palco, muitas vezes improvisando no meio da bagunça. Foi assim que o Praga acabou protagonizando momentos tão absurdos quanto inesquecíveis. Em uma das edições, a produção promoveu uma luta de judô entre ele e uma criança da plateia. Sem tatame, sem equipamento e com clara diferença de força. O pior é que Praga esqueceu que a luta era judô e começou a dar socos no oponente mirim. A cena foi ao ar como se fosse normal. E em outro episódio, Xuxa simplesmente deu um chute literal no traseiro do personagem, sem motivo nenhum. A plateia riu, a câmera registrou, e a vida seguiu. Porque naqueles tempos, era como se tudo fosse permitido sob o pretexto de diversão. Com o passar dos anos, Xuxa deixou de falar só com os baixinhos e passou a mirar num público mais teen. Foi quando surgiu o Xuxa Hits, que recebia cantores em alta entre os adolescentes. E foi ali que rolou outro momento icônico, a apresentação da cantora Gillette, que levou ao palco a música Don't Wanna No Short Dick Man. Em tradução livre, algo como Não Quero Nenhum Homem de Documentos Pequeno. A plateia dançava, Xuxa se animava, e ninguém parecia notar o nível da letra. Era um outro tempo. E a TV parecia completamente alheia à ideia de limite. Enquanto as manhãs entregavam programas infantis que já pareciam meio perdidos no limite da censura, o que acontecia nas tardes e noites da televisão brasileira era um caso à parte. Nos domingos, então, a competição por audiência entre Gugu e Faustão virou uma guerra aberta de criatividade bizarra, figurino colado e erotismo disfarçado de brincadeira. O Domingo Legal, no SBT, era campeão nesse tipo de espetáculo. Quem viveu a era da banheira do Gugu sabe bem do que se trata. O estúdio ganhava uma banheira, cheia de espuma, onde homens e mulheres, quase sempre famosos, pulavam quase sem roupas, tentando pegar sabonetes.
A trilha sonora era ensurdecedora, e a cada mergulho, as câmeras faziam questão de capturar closes constrangedores. As modelos de biquíni se esfregavam nos participantes, a plateia delirava, e tudo isso ia ao ar no começo da tarde. Um dos horários mais familiares da semana. Mas se você achava que a banheira do Gugu era o ponto alto do absurdo, é porque ainda não viu o resto do cardápio. O Domingo Legal parecia competir consigo mesmo toda semana, criando quadros que beiravam a insanidade. Era como se a única regra fosse chocar. Um dos clássicos dessa época foi a prova da bexiga. A dinâmica era simples. Um homem e uma mulher, quase sempre desconhecidos, se sentavam no colo do outro e começavam a se esfregar até estourar uma bexiga presa entre os dois. O objetivo, em tese, era estourar o balão. Mas o que a televisão entregava era praticamente uma simulação ao vivo de algo, que em qualquer outro contexto, seria restrito a ambientes bem mais íntimos. A plateia aplaudia, o som subia, e as câmeras se aproximavam enquanto os dois suavam de vergonha, ou de esforço. Outro quadro inesquecível foi a prova do batimento. A proposta era ainda mais bizarra. Pegavam um famoso, prendiam sensores no corpo dele para medir o batimento cardíaco e colocavam na frente uma mulher fazendo striptease. Se o coração acelerasse demais, ele perdia. Isso mesmo. A televisão brasileira chegou ao ponto de usar o corpo da mulher como teste de resistência fisiológica. Tudo isso num domingo, depois do almoço, com a família inteira assistindo. E como se ainda faltasse ousadia, havia também os concursos de gatas molhadas. O quadro nasceu originalmente no Sabadão com Gugu, onde moças jovens, vestindo shortinho e camiseta branca, dançavam sob um chuveiro montado no palco. A atração fez tanto sucesso que acabou migrando para o Domingo Legal, onde ganhou uma nova versão. Agora as participantes eram alvejadas com pistolas d'água até que a roupa colasse completamente no corpo. Em alguns episódios, a produção ainda adicionava espuma ao cenário, criando uma espécie de banho de espuma coreografado. O resultado era uma vitrine de corpos encharcados, câmeras em closes milimétricos e uma plateia que vibrava como se estivesse assistindo a um campeonato esportivo. Tudo isso em plena tarde de domingo, num dos horários mais familiares da televisão brasileira. E o mais impressionante é que na época, quase ninguém parecia achar estranho. No mesmo palco, outro quadro virou símbolo daquela época, a famosa boquinha da garrafa. Era apresentado como uma competição de dança, mas o que acontecia ali passava bem longe de qualquer gincana comum. Um grupo de mulheres, vestindo shortinhos colados e tops mínimos, se revezava sambando em cima de uma garrafa posicionada no chão do palco. O desafio era ralar com ritmo, sensualidade e equilíbrio. O auditório vibrava, os jurados davam notas, e a câmera registrava cada movimento em closes coreografados para o escândalo. Parecia absurdo. Era só mais um domingo qualquer na televisão brasileira. Mas talvez o auge tenha acontecido na transição dos anos 90 para o início dos anos 2000. O belga Jean-Claude Van Damme era um dos maiores astros do cinema de ação daquela geração. Estava no Brasil, ainda em alta, e foi convidado especial do Domingo Legal. A presença dele era tratada como evento. Só que a produção do programa resolveu inovar. Pensaram em colocar a Gretchen para dançar com ele ao vivo. A ideia, no papel, parecia divertida. Mas o que se viu foi um dos momentos mais constrangedores da TV brasileira. Gretchen entra no palco com sua performance cheia de rebolado, e lá está Van Damme, no centro do estúdio, tentando acompanhar a cena. No começo ele ri, parece relaxado. Mas conforme a coreografia avança e a dança vai ficando mais íntima, o clima muda. De repente, não era mais dança. Era praticamente um ritual de preliminares em rede nacional. Van Damme começa a se empolgar além da conta. A plateia explode, Van Damme tenta disfarçar, e o público em casa assiste tudo entre o riso e o espanto. A cena ficou marcada como uma das interações mais bizarras entre uma celebridade internacional e a televisão brasileira. Tudo ao vivo. E sem o menor filtro. Era o auge da pornografia disfarçada de game show. Gugu conduzia tudo com aquele sorriso carismático, como se estivesse apresentando uma gincana escolar. Mas no fundo, todo mundo sabia que aquilo não tinha nada de inocente. Era uma apelação crua, feita para garantir audiência a qualquer custo. E dava certo. Toda semana, o programa liderava o Ibope. E se o SBT entregava o erotismo e sensualidade, a Globo tentou responder à altura. Faustão, já conhecido pelos quadros malucos, colocou no ar o sushi erótico. A cena parecia saída de um filme japonês adulto. Numa mesa longa, uma mulher nua, imóvel, servia de bandeja humana.
Sobre o corpo dela, pedaços de peixe cru, molhos e acompanhamentos. E ali, sentados lado a lado, estavam atores consagrados na época, comendo sushi como se aquilo fosse absolutamente normal. A câmera girava em volta, o público ria sem saber para onde olhar, e o narrador do programa tratava tudo como se fosse uma degustação de restaurante. Falando em sensualidade ao vivo, não podemos deixar de fora dessa lista o programa H, da Band, que estreou em 1996. Foi lá que o Brasil conheceu a tiazinha. Máscara preta, biquíni minúsculo e um chicote na mão. Susana Alves surgiu como uma espécie de dominatrix pop, punindo homens da plateia que erravam perguntas de história com depilações ao vivo. Sim, depilações. Em pleno auditório. Ao lado dela, a feiticeira, Joana Prado, surgia coberta por véus transparentes, sem dizer uma palavra, apenas andando pelo palco com um ar misterioso. O cenário parecia mais uma boate temática do que um programa da Band em horário nobre. E o público amava. A audiência explodia, e o Ibope batia recorde. Coisa de doido, né? No meio de tantos programas exagerados, o jornalismo da época parecia disputar a mesma atenção com uma dose de crueldade ainda mais direta. O Aqui e Agora, do SBT, virou símbolo desse novo jeito de fazer TV, agressivo, popular, sem cerimônia. O que se via ali não era só a notícia crua, mas a dor exposta em tempo real, como parte de um espetáculo diário. O caso mais emblemático foi ao ar no começo de julho de 1993. A equipe do programa chegou a um prédio onde uma adolescente ameaçava tirar a própria vida. Em vez de cortar ou tratar o caso com a devida cautela, o jornal ficou ao vivo mostrando tudo, com a câmera estática na menina e os apresentadores narrando a tensão em tempo real. O país assistia, perplexo, sem saber se aquilo ainda era jornalismo ou um show de horrores. O desfecho trágico aconteceu diante das lentes, e o impacto foi imediato. A audiência explodiu. Só que junto com os números altos, vieram as críticas, os protestos e uma condenação judicial que obrigou a emissora a pagar uma indenização milionária à família da jovem. Mesmo assim, a exposição sem limites já tinha deixado sua marca. O episódio virou símbolo de uma época em que o choque valia mais que o bom senso. O Aqui e Agora não foi o único, mas certamente foi o mais explícito em mostrar como a televisão brasileira dos anos 90 havia cruzado todas as fronteiras. E fazia isso com naturalidade, como se expor a tragédia alheia fosse só mais um bloco de entretenimento. No fim das contas, era uma época em que a TV parecia uma brincadeira sem noção. Desde os quadros sensuais nos programas infantis até os testes extremos nos programas de auditório, cada passo era de fazer a gente rir hoje e ficar boquiaberto. Afinal, tudo que te contei aqui foi real. Música latina no corpo de celebridade, dominatrix com chicote, concurso de moças molhadas ao vivo. Coisa que faria o Conás desmaiar na hora. E aí, você viveu essa loucura toda? Qual foi o momento mais absurdo que você lembra da TV dos anos 90? Conta para a gente nos comentários. Se você curtiu esse passeio nostálgico, deixa aquele like esperto e cola no canal para mais vídeos como este. Até a próxima viagem no tempo!